igreja, tudo bem? Nós vamos começar mais um momento no qual nós nos preparamos para o nosso estudo da nossa escola bíblica de discipulado no domingo. No domingo nós vamos estudar, meditar na palavra de Deus em profundidade e hoje, por meio desse vídeo, nós vamos fazer uma introdução ao assunto, nós vamos começar a estudar aquilo que nós estaremos vendo no domingo. O que nós desejamos saber, então, no final dessa nossa primeira sessão, no final desse nosso vídeo, é que cada cristão está unido misticamente com Cristo e, por causa disso, ele é parte de uma família maior, a família de Deus, o nosso Pai. Quando nós pensamos em família, nós percebemos que todo cristão faz parte de duas famílias. Primeiro, de uma família biológica, da qual nós herdamos os nossos traços genéticos, com quem nós nos parecemos, de quem nós herdamos alguns traços culturais. Mas todo cristão também é parte de uma outra família. Quando um cristão genuíno nasce de novo por causa do Evangelho, ele nasce para dentro da família de Deus, o Pai. Por isso, cada cristão verdadeiro pertence a duas famílias específicas. Nós somos filhos e filhas dos nossos pais, somos também filhos e filhas de Deus, o Pai. Quando nós pensamos a respeito disso, um teólogo chamado Wayne Grudem escreveu: através da justificação, existe outro privilégio incrível que Deus nos dá no momento em que nos tornamos cristãos, o privilégio da adoção. Podemos definir a adoção como um ato de Deus para nos receber na sua família. Por isso, nós podemos dizer que a salvação que temos em Cristo Jesus não é apenas o sermos livres do pecado, não é apenas o estarmos reservados para a vida eterna, mas a graça que recebemos na salvação é também um relacionamento específico com Deus, o Pai, e com Cristo, o Filho, como está dito lá em Efésios, no capítulo 1, versículos de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E a partir do versículo 4, Paulo começa a descrever quais são essas bênçãos espirituais. Ele diz no verso 4 que antes da fundação do mundo nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Diz também que em amor fomos predestinados para Deus, para sermos adotados como seus filhos. Por isso, a graça da salvação inclui não apenas a justificação, ou seja, o perdão pelos nossos pecados. A graça da salvação inclui não apenas a herança eterna que temos, a graça da santificação, da salvação não inclui apenas a santificação, mas inclui também esse relacionamento pessoal com Deus, o Pai, na qualidade de sermos filhos e irmãos de Cristo Jesus. Como é dito em Romanos, no capítulo 8, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, todo aquele que nasceu de novo pelo Espírito é filho de Deus. E nós não recebemos espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Assim, o fato de sermos filhos de Deus, o fato de termos em Deus uma paternidade, nos é dado pelo Espírito Santo e nos é confirmado pelo próprio Espírito. No momento, por exemplo, em que nós nos dirigimos a Deus em oração, sabendo que estamos falando com o Criador de todo o universo, mas ainda assim crendo que somos recebidos na sua intimidade, porque temos a qualidade de filhos, e isso é obra do Espírito Santo em nós. Por isso, nós dizemos que todo cristão nascido de novo, ele é adotado. Assim, quando somos reconciliados com Deus, ele nos traz a sua família. A igreja é uma família que tem um pai e um filho, Deus o Pai e Deus o Filho. E todos os demais que estão na família são adotados. Essa é a razão porque olhamos para Cristo como nosso irmão mais velho. Fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O verdadeiro Filho de Deus
torna disponível tudo o que ele recebeu em sua herança. Ele compartilha com seus irmãos e com suas irmãs todo o seu legado. Assim, nós dizemos que Deus nos reconcilia consigo, não por considerar as nossas obras, mas somente por Cristo Jesus. E a adoção gratuita que temos da parte de Deus nos torna seus filhos. Nós já não somos mais filhos da ira, como diz lá em Efésios 2, de 1 a 7. Antes éramos filhos da ira, agora somos filhos de Deus. Assim, é pela fé em Jesus Cristo que nós recebemos a graça da adoção e somos feitos filhos de Deus. É o que João, no capítulo 1, nos versículos 12 e 13, nos ensina. Mas a todos quanto o receberam, falando aqui do Verbo, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Receber Jesus e crer no seu nome é a mesma ideia. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Assim, quando nascemos de novo no Espírito, cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Filho de Deus, como Messias, e então recebemos de Deus a graça da adoção. Por isso, todo cristão verdadeiro é membro de uma família espiritual maior que a sua família biológica. Essa família espiritual nós chamamos de igreja. Na verdade, essa adoção dentro da família de Deus nos faz coparticipantes de uma só família. Até mesmo com judeus que tiveram fé no Antigo Testamento, porque Paulo diz que nós somos filhos de Abraão, segundo Wayne Grudem. Somos todos parte da comunhão mística dos santos. Essa comunhão mística tem como fundamento a comunhão que nós temos com o próprio Cristo Jesus e por isso ela é espiritual, ela é transcendente. É uma união que temos com todos os cristãos. Esse impacto dessa união tem em nós um valor, tem em nós um poder que nos faz uma verdadeira família. Uma união que nos permite superar e transcender as dificuldades relacionais. Não é apenas um conceito teórico, é um vínculo espiritual muito mais forte do que o vínculo que nós desfrutamos com a nossa própria família biológica. Por isso, a igreja na Bíblia é descrita como a casa ou a família de Deus. É por isso que na igreja nós devemos tratar uns aos outros como membros de uma verdadeira família, nos amando com um profundo amor fraternal. Então, todo cristão pertence a essas duas famílias ao mesmo tempo. A questão é que isso, às vezes, cria algum tipo de tensão, especialmente há uma tensão entre a nossa família biológica estendida, nossos tios, nossos outros parentes, e a nossa família espiritual estendida, a igreja, por causa de compromissos, por causa de expectativas, muitas vezes por causa de cultura diferente. Essas expectativas podem gerar conflitos entre a nossa família e a igreja. Certa vez, num grupo de adolescentes, foi me perguntado qual era a prioridade do adolescente. Participar das programações da família ou participar das programações da igreja quando elas coincidirem. E o fato é que essa não é uma resposta fácil de ser dada. Porque o que nós aprendemos nas Escrituras é que essas duas famílias coexistem numa certa tensão. Por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículos 4 e 8, diz: "Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isso é aceitável diante de Deus. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente." A Bíblia nos ensina, portanto, que o fato de sermos cristãos, de sermos membros da família da igreja, não nos isenta das responsabilidades bíblicas que nós temos com a nossa família biológica. O próprio Jesus Cristo, na cruz, antes de morrer, disse para João: "Eis aí a sua mãe", e disse para Maria: "Eis aí o seu filho". E depois disso, Maria seguiu João. Ou seja, houve ali um ato de adoção carinhosa de Maria por João e de João por Maria. Jesus demonstrando o seu cuidado com sua mãe biológica, uma vez que ele estava partindo. Por outro lado, a Bíblia também nos ensina em Lucas, no capítulo 9,
quando Jesus chama homens a segui-los, e a resposta de um deles, no versículo 61, é: Senhor, eu quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. E Jesus então responde de maneira categórica: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Dizendo que o reino de Deus também nos leva a um tipo de compromisso espiritual que transcende, que vai muito além dos laços biológicos que temos com a nossa família. Por isso, quando nós pensamos em quem somos como cristãos, precisamos aprender a conciliar esses dois fatos. Somos parte da família espiritual de Deus, mas somos parte também de uma família biológica que Deus nos deu para ser cuidada e para ser abençoada por nós. Portanto, como é possível balancear o fato de pertencer a duas famílias sem que vivamos vidas divididas ou sem que estejamos sempre administrando conflitos e expectativas e o uso do nosso tempo? Como nós vamos fazer parte dessas duas famílias? Eu gostaria de trazer para você 4 sugestões nesse sentido. Primeiro, inclua as pessoas da família da igreja no seu tempo em família. Convide as pessoas da igreja para compartilharem refeições familiares comuns. Participar em celebrações em família, para participar de viagens, para brincar com seus filhos, para cozinhar para você ou para você cozinhar para eles, para vir de férias com a sua família. De uma maneira muito especial, seja uma família para as pessoas cujas famílias biológicas ainda não estão na igreja. Não pense também na sua família como sendo independente ou autossuficiente. Você não pode criar os seus filhos ou nutrir um casamento por conta própria. É importante que você busque aconselhamento e auxílio de membros mais maduros da igreja. Homens e mulheres que já são pais e mães podem ensinar aqueles casais mais jovens como criar os seus filhos no temor do Senhor. E muitos casais da igreja já passaram pelas dificuldades que talvez você esteja passando nesse momento. Por isso, não pense na sua família como sendo independente, mas pense na sua família biológica como sendo parte intrincada de uma rede de conexões na família espiritual. Lembre-se também que você precisa da família da igreja para conselhos, encorajamento e vencer desafios. Abra a sua vida familiar para outros cristãos. De tempo em tempo, peça para cristãos mais maduros te dar um feedback a respeito do seu comportamento. Nós precisamos da graça da comunhão da igreja. E além disso, a Bíblia diz que é por meio dos dons compartilhados na igreja que somos mutuamente edificados. Por isso, para que tenhamos paz nos nossos lares, para que tenhamos lares abençoados, precisamos aprender a uma vida de mutualidade na igreja. Além disso, você também precisa dar apoio a outras famílias da igreja. Esse apoio pode ser ministrado na vida de outras famílias por meio da mordomia dos seus dons espirituais, por meio da mordomia do seu tempo, ou até mesmo através do repartir bens espirituais. Olhe para aqueles membros da igreja que não têm a família biológica na igreja e adote-os espiritualmente. Busque aqueles jovens casais que precisam de ajuda e ajude-os espiritualmente. Busque famílias que têm menos do que você tem e reparta com eles aquilo que Deus te deu. Dessa forma, nós conseguimos aprender a conciliar a família espiritual com a família biológica sem que venhamos a criar conflitos. Nesse domingo, nós vamos estudar o texto de Mateus 12, 46 a 49. É uma passagem nas Escrituras na qual Jesus é procurado pela sua família e Jesus então nos apresenta a sua família espiritual. No contexto dessa passagem, nós precisamos entender que o que estava em jogo ali é a natureza do relacionamento de Jesus com seus discípulos. Jesus nos mostra que o relacionamento dele conosco possui um vínculo profundo como o vínculo de uma família biológica. A passagem que nós vamos estudar está num contexto específico, por isso nós vamos fazer algumas tarefas prévias de leitura antes do domingo. Primeiro, leia Marcos 12, 38 a 48, para que você compreenda qual é o contexto no qual Jesus se encontra quando diz as palavras que diz no texto que estudaremos. O contexto aqui é a incredulidade dos judeus. Eles não aceitavam Jesus, eles pediam outros sinais para Jesus. De fato, os discípulos de Jesus são marcados pela fé,
por terem recebido Jesus e os judeus estavam sendo marcados pela descrença. É nesse contexto que Jesus, portanto, coloca a ideia dele ter uma família espiritual diferente daqueles que estão fora do seu círculo de discípulos. Ainda em Mateus 13, nos versículos de 1 a 9, o contexto aqui, depois da passagem que vamos estudar, nos explica por que é que alguns possuem crença em Jesus e por que é que outros rejeitam a semente do Evangelho. Essas duas passagens ainda fazem uma conexão bíblica com o texto de João 1, 10 a 14, no qual somos apresentados por João a ideia de que aquele que recebe Jesus e crê nele se torna filho de Deus. E aquele que, portanto, rejeita Jesus não é filho de Deus, não é parte da família de Jesus. Essa é a conexão bíblica para que nós possamos compreender o que Jesus quer dizer a respeito dos seus discípulos fazerem a vontade do Pai. Nesse domingo, nós te esperamos para estudar em profundidade esse trecho da Palavra de Deus. Os nossos alvos é que depois do estudo bíblico, nós estejamos seguros de que aquele que crê em Cristo Jesus e responde em obediência a Deus o Pai é adotado em uma família maior, como irmão do próprio Jesus. Queremos também compreender que ser parte da família de Jesus é um privilégio e queremos saber que esse privilégio deve produzir na igreja intimidade e comunhão profunda, maior do que em outros relacionamentos que são marcados apenas por afinidades temporais. Que Deus te abençoe. Nós nos vemos nesse domingo, às 10h15 da manhã, aqui na igreja, para a nossa Escola Bíblica de Discipulado. Um abraço, fica com Deus.